hoje em dia, na minha pintura, o que torna ela um grafite é o suporte. Talvez a ligação da minha pintura com o grafite seria só o suporte, que é a rua, e o material, que são os sprays, né? Porque de resto, no mais, as minhas influências, eles vêm de pintores que não são da rua. Então eu vejo o abstracionismo no grafite como uma manifestação artística que se apoderou de outro suporte além da tela, o suporte da rua. Não é muito praticado, né? Hoje talvez as pessoas, algumas nem considerem como grafite, pelo fato de não ser uma letra ou um personagem. Essa já é uma visão que dá bastante assunto se a gente entrar nela, né? Cada um tem uma percepção do que é o grafite. Na minha opinião, o grafite é qualquer manifestação visual ou plástica que esteja na rua, que esteja em contato direto com a sociedade. Então, primeiramente, como os grandes mestres do abstracionismo dizem, o abstrato, antes de você chegar a ele, primeiro você tem que ter passado pelo figurativo. Para você poder desconstruir, você tem que saber construir. Grafite abstrato, resumindo, são formas que, em conjunto com cores, dão uma sinfonia para o suporte a ser pintado, mais ou menos como uma música instrumental. Ela não precisa da voz, apenas as composições já consegue, vamos dizer, tocar o espectador e gerar essa ressonância interior dentro dele. Acredito que as formas geométricas, que eu prefiro chamar de geometria sagrada, no caso que eu uso, elas sirvam para isso. Então, tudo que não imita a figuração da natureza é considerado para mim como um abstracionismo. É essa questão de ir além do físico mesmo. Para se iniciar no abstracionismo, como eu falei, é necessário você saber construir primeiro, para depois vir a desconstruir. Aconselharia também a pesquisar os grandes mestres visionários do abstracionismo, né? Como Kandinsky, Sensor Flexor, Mondrian, e também grandes mestres brasileiros como, por exemplo, Rubem Valentim. Eu acho que para você se inserir no abstracionismo, que é esse estilo de desenho de pintura livre, onde você tem a total liberdade para construir seu próprio universo imaginário, primeiro você tem que se dedicar a pesquisas para saber o que você está fazendo. O abstracionismo muitas vezes é mais difícil que o figurativo, por esse fato. Cara, no grafite, acredito que o Brasil é um dos países mais fortes nessa arte abstrata de rua, onde acredito que artistas procuraram ser mais livres, estilo de pintura mais livre, pelo fato de se desprender desse estereótipo do grafite hip hop de personagem e letras, né? Eles quiseram ir além, buscaram a evolução e
Cara, o primeiro contato que eu tive com a pintura de rua abstrata foi de um artista de São Paulo chamado Boleta, que foi e é uma das grandes referências que eu tenho até hoje na arte abstrata. Também tem outro artista que também me influenciou bastante, que também foi um dos primeiros que eu vi a pintar abstrato, que é o Rai Graf, também de São Paulo. E esses foram os primeiros que eu tive contato. Hoje eu já vejo bastante gente fazendo esse estilo de grafite. Tem um artista do Rio de Janeiro que pra mim é um dos melhores artistas de rua atualmente, que chama Gás. Ele faz um grafite baseado no concretismo também, é um abstrato geométrico. E ele tá tendo bastante destaque aí, mas a pintura dele, eu vejo muita força na pintura dele. Temos diversos tipos de abstracionismo. A gente tem uma parada mais orgânica, mais suja. É que eu me identifiquei com a geometria, com o abstracionismo geométrico, e também tenho estudado bastante simetria, mas o abstracionismo não se prende a só isso, não. Ele é bastante amplo, não é uma característica base do abstracionismo esses recursos que eu uso. Ele também se estende além disso. Na minha opinião, não muda nada. Você pode pintar com o que você tiver na mão. Como eu te falei, na minha opinião, desde que esteja na rua vai ser grafite. Você pode fazer uma pintura abstrata da mesma forma que você faz um trawap ou um bombo, usando os mesmos recursos, os mesmos materiais, como latex, pincel, o spray. Então nessa parte de material é a mesma coisa, não muda nada. A partir do momento que você está na rua, você é livre para criar tanto o seu estilo quanto a sua técnica, entendeu? Então se você, sei lá, quiser fazer uma pintura com barro, com têmpera, igual a gente aplica na tela, mas na parede, pra mim tanto faz. Também tá na rua, pra mim é uma manifestação artística e pode ser considerado grafite também. Então, nesse lance de técnica, eu acho que é a mesma coisa, não muda muita coisa não.